Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos buscando a nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar essa verdade que nos liberta. Enche o nosso coração de paz e harmonia, de sintonia com os teus mensageiros espirituais. Ilumine cada lar, proteja-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos estar dando continuidade ao tema que nós já abordamos, que é educação sexual. O primeiro módulo nós já gravamos. Se você não assistiu ainda, você pode acessar o YouTube e lá você vai encontrar Educação Sexual Módulo 1. E aí, depois você assiste o 2 e assim por diante. Nós teremos em torno de 6 módulos falando sobre educação sexual. Tá certo? A princípio 5, mas talvez a gente se estenda para 6. É um assunto complexo, profundo e que requer de nós bastante atenção e muito cuidado, né? Porque é um assunto muito delicado e que durante milênios houve um trabalho todo voltado para um processo de não se tocar nesse assunto, né? Entendendo a palavra sexo como pecado, como alguma coisa feia que não pode ser falado. Então, nós estamos aqui quebrando esse tabu, quebrando esse preconceito, abrindo de forma clara, simples, a abordagem de um assunto que é extremamente complexo e profundo. Bom, nós vamos estar falando hoje, começando sobre a canalização da energia sexual. Então, nós vamos, nesse módulo, abordar exatamente a visão de algumas ciências em relação ao próprio sexo e o que a gente pode estar buscando no sentido de equilibrar essas energias e canalizar de forma correta. Nós colocamos aqui o seguinte, gente, que a energia sexual, essa é a maior fonte de energia criada, né, de nosso espírito, vamos assim dizer. A maior fonte da energia criadora do nosso espírito é a energia sexual, que se origina, na verdade, porque nós temos que entender a origem. Para trabalhar um processo educativo, nós temos que ir na raiz do problema, na raiz daquilo que nós buscamos. E a raiz se encontra exatamente, né? A base do sexo, como vimos, ela não está no corpo, mas ela está na alma. Então, a partir da origem, né, do sexo a nível espiritual, nós vamos ver que ela nasce, ela brota, vamos assim dizer, essa energia da nossa mente. Então, a nossa mente transcende, né, essa energia como se ela estivesse saindo de fora para dentro. E ela vai ultrapassando as barreiras e os limites. Então, ela nasce na nossa mente, ela transcende para o corpo mental, olha que interessante. Do corpo mental, ela expande para o corpo espiritual, também chamado de perispírito, e do corpo perispiritual ela transcende para o corpo físico, né? Só que ela não transcende para o corpo físico já localizado, mas para todo o nosso organismo. Essa energia, então, ela ocupa o espaço de todas as células do nosso corpo. E após esse transcender, envolvendo-nos como um todo, ela se localiza de forma mais intensa nos órgãos genitais, né? Estimulando aí todo o nosso sistema endócrino, todo o nosso sistema hormonal, né? Que vai acabar gerando, né, essa energia e exteriorizando através do corpo físico. Então, ela é mais profunda do que a gente pensa, porque ela não localiza só nos órgãos genitais, mas ela está em todo o nosso corpo, né? Então, é uma energia gigantesca, que ela transcende e a origem está lá, como vimos, na alma, e vem atravessando as barreiras físicas até chegar no corpo físico.
Logo, achar que o problema da sexualidade é um problema que se resolve apenas visando o corpo é um ledo engano, porque a raiz de tudo isso é muito mais profunda, né? Ou seja, quando você vê aquela árvore bonita, aparentemente florida, mas você não tem noção da profundidade dessas raízes, aonde estão as raízes de tudo isso, né? Por isso que o assunto não pode ser tratado de forma leviana, de forma simplista demais, porque se trata de uma energia extremamente potente que nós possuímos. E esta energia, ela é então alimentada, né, vamos assim dizer, quando ela brota, né, ela é alimentada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Então, a raiz principal, né, e o alvo nosso deve ser voltado para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos. Porque se essa energia, ela é alimentada pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Então, aí está a raiz que nós devemos enfocar no processo educativo, tá certo? Não só o pensamento, como o direcionamento dos nossos sentimentos. Como lidar com tudo isso? E, além desse processo, nós temos, infelizmente, os grandes homens que dirigem a nossa vida, de modo geral, reconhecendo em nós esse, entre aspas, ponto fraco, é aí que eles entram dentro de uma visão mais ampla da sociedade, né? Estimulando em nós cada vez mais, criando mecanismos, né? Que estimula essa energia a eclodir com mais intensidade. E essa usina de força que nós possuímos é então incentivada por meios externos, através de propagandas, de filmes, de novelas, de shows, de músicas, de roupas, né, sensuais e etc e tal, medicamentos, enfim, tudo gera em torno deste assunto, né? Freud fala que os simples gestos, né, da mulher está passando batom, ela está indiretamente, inconscientemente, né, trabalhando e se preocupando com a sua sexualidade. Ou o simples gesto de pentear um cabelo e assim por diante. Então, todas as nossas atitudes, indiretamente, acabam se voltando para esse campo energético e sendo estimulado pela mídia, né, pela internet. E aí, por isso que nós temos esse desequilíbrio no campo sexual. Baseado, então, nesse ponto fraco que a sociedade reconhece, ela estimula, né, para que a gente possa criar mecanismo de exacerbar ainda mais, aumentar ainda mais o teor dessa energia, que mal canalizada vai nos trazer transtornos gravíssimos, que se não for realmente, né, muito bem trabalhada, vai trazer desequilíbrios de inimagináveis valor para nós. Então, nós vamos perceber que existe todo um estímulo que pode também aguçar esse processo. Então, gente, entrando no aspecto aí dessa energia, da canalização, de tomar o cuidado para a gente não exagerar, porque assim como nós precisamos de alimento todos os dias, o excesso nos causa a doença, a obesidade, e a falta nos traz também a doença. Então, esse equilíbrio é idêntico no campo sexual. Nós precisamos desse equilíbrio. Porque a partir do momento que, se nós buscarmos, como a gente vê, o abuso, né, a liberação total, e você sair fazendo sexo com quem você quiser, você vai ter problema igualzinho o obeso que come além do que deve. E se você vai querer reprimir essa energia e dizer, não quero mexer com isso, você também vai ter problema. Então, esse equilíbrio é que é o grande... É a nossa grande busca no processo de educação sexual, para que você entenda a sua necessidade e o que para você é saudável, ajuda, colabora com a sua saúde, e o que é patológico, o que te leva a adoecer, não só fisicamente, mas mentalmente. Então,
vamos abordar uma questão também delicada, que é a questão da religião. Se, por um lado, a sociedade cria vários mecanismos de estimular a sexualidade, vem a religião nos castrando totalmente a sexualidade. Então, talvez como um ponto de equilíbrio, né, a religião vem dizer o seguinte: não vamos mexer com isso, tá certo? Isso faz mal, isso é pecado, né? E aí cria-se um mecanismo de repressão, de que o sexo, né, não pode ser praticado só depois de casado, que se você olhar para uma pessoa e pensar se já cometeu adultério pelo pensamento, que essa pessoa, se fizer sexo, né, com outra pessoa, ela vai para o inferno, então causando um sistema de medo no indivíduo, tentando uma educação pelo medo, né, que é um processo de educação ridículo, falho demais, né? Aí ela vai dizer que os estudos bíblicos mostram que isso, desde a era, né, de Adão e Eva, já era considerado pecado, né? Imagina, Deus cria um homem e uma mulher, diz criar e multiplicar, e aí depois eles fazem sexo e falam que isso é pecado. Quer dizer, é ridículo. Ele dá uma ordem, depois ele descumpre a ordem, ele mesmo, e aí a gente vai, né? Então, a religião, infelizmente, durante milênios, ela castrou o sexo. Ela queria que todo mundo virasse santo. Olha que interessante, antes da hora. Santificar, que é sublimar a sexualidade, é algo que só para os santos, aliás, além dos santos. Porque Francisco de Assis, quando estava excitado, e para ele melhorar essa excitação, né, conta-se que ele rolava no espinho, se ferindo todo para que a dor pudesse ser maior e ele não sentisse a libido, o desejo, né, ali que brotava nele como ser humano. Então, se Francisco de Assis tinha que rolar no espinho, nós temos que rolar, eu acho que é no asfalto quente, alguma coisa assim, porque não existe como você pegar essa energia e simplesmente bloqueá-la. Então, lamentavelmente, durante milênios, a religião ela fez um trabalho péssimo, tentando nos educar. Ela nos levou a uma repressão, tá certo? É igual aquele conceito de que bater educa, né? E aí esse conceito antigo é que realmente a gente sabe que bater não educa. Bater faz a criança esconder o que ela sente, o que ela é, e ela cria máscaras, né? Para agradar a sociedade, mas no fundo ela não está educada, ela está reprimida, é diferente. Então, nós vamos em relação à parte da religião, se fôssemos falar, poderíamos comentar durante longos períodos, mas quando nós formos falar sobre a discriminação em relação ao gênero sexual, à opção sexual, nós vamos estar voltando dentro dessa questão religiosa, mostrando todas as passagens bíblicas que condenam, que tornam o sexo uma coisa tenebrosa. Tanto que no período do Cristo a mulher era apedrejada em praça pública, a gente sabe disso, porque fez sexo com alguém, né? Então a mulher adúltera que fazia sexo fora do casamento era adultério e era pecado mortal, essa mulher tinha que ser apedrejada. A mulher, o homem não, na sociedade machista. Então a gente vai ainda falar sobre isso lá na frente e mostrar as passagens bíblicas e explicar uma por uma para que a gente possa detalhar melhor. Dentro da filosofia, né, a gente percebe o seguinte, que a filosofia ela aborda, né, a vida como um todo, de uma forma mais profunda, não especificamente na sexualidade. Então, ela não dá importância à sexualidade, visto que ela aborda o universo e a vida como um todo. Então, ela não entra muito nesse mérito, a não ser alguns filósofos que olharam dentro dessa ótica, né, e fizeram a abordagem mais voltada para a sexualidade. Mas assim, a gente sente que não é uma ciência que está preocupada com a questão da sexualidade. Ela está preocupada com a vida em si, com o ciclo da vida, com algo mais profundo, né? Então, ela não se atém tanto
a essas questões. Embora os porquês de cada coisa existem lá, né? Por que eu nasci homem e não nasci mulher? Por que eu tenho desejo por homem se eu sou homem? Por que eu tenho desejos estranhos no campo da sexualidade? Todos os porquês da vida, a filosofia tenta de alguma forma explicar, mas a gente percebe que não há uma preocupação muito grande nesse aspecto da sexualidade. Porém, é abordado também, tá certo? Isso que é importante. Não é só uma ciência que aborda, são várias ciências. E a filosofia é uma delas que faz essa abordagem, tá certo? Mas de uma visão mais filosófica, mais, vamos assim dizer, difícil de entender, porque ela trabalha muito com metáfora, muito com a visão mais profunda, tá certo? E então, a gente pode estudar e aprofundar sobre esse assunto, estudando, pesquisando, se você quiser, né? Entra na internet e coloca lá filosofia, né? E sexo, estudando, correlacionando os assuntos, tem muito conteúdo. Bom, gente, vamos falar um pouquinho, então, da sociologia. A sociologia é uma outra ciência, né? Logia, estudo, sócio, é o estudo da sociedade. Ela enfoca mais as consequências, vamos assim dizer, dos desequilíbrios da sexualidade, as consequências, se preocupando mais com a desigualdade social, voltado mais para a questão da violência, nível socioeconômico. Então, ela está mais preocupada com isso. Lógico, então, ela vê os danos que uma pessoa desequilibrada causa na sociedade, mas ela não vai na origem, ela não estuda a raiz do problema, tá certo? Chamado sexo, como originando vários distúrbios sociais inimagináveis. De repente ela estuda tanta violência, o país tal é mais violento que tal, o índice de violência está aumentando, está diminuindo e etc e tal, mas ela não vai na raiz. Por quê? Por que a violência está aumentando? Qual a origem? É as drogas. Mas por que as pessoas usam droga? Aí entrando na filosofia. Porque elas querem fugir de problemas internos que ela vê. Que problemas internos são esses? Problema relacionado à sexualidade. Então, muitas vezes ela usa droga, ela usa violência, ela usa outros mecanismos que lhe tragam prazer, quando ela não consegue ser feliz e se satisfazer, né, no campo afetivo e sexual. Então, ela acaba buscando outros meios. E aí, a sociologia, ela olha as consequências de tudo isso e não a raiz. Embora tenha alguns sociólogos que também abordam a questão com profundidade. Gente, a psicanálise. A psicanálise, ela realmente é a ciência, vamos assim dizer, que mais aprofunda essa questão da sexualidade, entendeu? Só que o que eu sinto que falta na psicanálise, que eu sou apaixonado por Freud e por todos os psicanalistas estudiosos, é a questão da espiritualidade. Eu sinto que eles não conectam sexualidade com espiritualidade. Eles estão muito mais voltados para as necessidades físicas e não consideram que a origem da sexualidade estaria a nível espiritual, e sim material. Então, eles trabalham muito a questão da matéria, a questão muito de voltar para o instinto animalesco. Então, aí, na minha visão, ela peca por causa disso. Porque se ela tivesse essa visão, né, do processo, por exemplo, reencarnatório, que é uma hipótese que você que está assistindo pode não acreditar, mas que nós temos certeza absoluta, então a gente vai ver que é diferente, porque as informações que nós temos é que só na Terra nós tivemos aproximadamente 400 encarnações na condição de homens. Né? Ou seja, no mundo do ser mais evoluído do planeta, que é o homem. Então, você imagina as experiências acumuladas, como fica, né, todas essas experiências, porque cada uma experiência de uma encarnação é uma personalidade que você incorpora na sua personalidade como um todo, tá certo? Então, um trauma que você sofreu há 2000 anos no campo da sexualidade pode estar refletindo hoje na sua conduta sexual. Então, por quê? Porque isso produziu em você uma cicatriz, uma ferida psicológica a nível do chakra genésico, e que ela precisa de
tratamento, né? Ela precisa de ser reparada para que a sua sexualidade seja, entre aspas, normalizada. Então, por isso que a raiz é muito mais profunda. E a gente percebe, às vezes, né, certos pais que, quando percebe que o filho tem, né, essa ou aquela tendência sexual, ele quer levar para o médico tratar como se fosse uma doença que surgiu ali no corpo físico e que vai resolver o problema, né? E sem entender que isso não se trata de doença e se trata sim de algo que tem que ser muito bem trabalhado e que tem que ser aprofundado. Para você ter uma ideia, dentro do conceito da doutrina espírita, o espírito não tem sexo. Ora ele reencarna homem, ora ele reencarna mulher. Então, a vestimenta, né, física externa pode ser uma coisa e a psique ser outra. Então, é aí que nós vamos encontrar, né? Muitas vezes o homem, né, vestido num corpo masculino com a psique feminina e enfrentando enormes conflitos, não só consigo mesmo, mas com a família, com a sociedade como um todo. Nós vamos abordar esse assunto, tá certo? Lá na frente. Na próxima, no módulo 3, nós vamos falar sobre os distúrbios da sexualidade e no quarto item nós vamos falar sobre as opções sexuais, tá certo? Vamos falar um pouco sobre essa questão e esses conflitos que muitas vezes a pessoa vive, né, e que tem dificuldade de lidar com essa questão. Então, gente, o mais importante aqui é nós entendermos que a raiz de todos os problemas, né, eu acho que essa seria a nossa grande lição de hoje, ela nasce na nossa mente. E se ela nasce na alma, no espírito. E se ela nasce no espírito, ela brota da mente, que seria uma parte do espírito, a parte pensante, a parte mais importante do espírito, ela transcende, né, para o corpo mental, corpo espiritual, corpo físico, né, e ela vem e aí ela exterioriza. Então, a gente entender que pensamento e sentimento são os alvos do nosso processo de educação, tá certo? Então, nós vamos agora, né, ter uma entrevista com a Tânia, né, uma pessoa muito bacana, que já esteve conosco falando sobre esse assunto, representando aqui, entre aspas, o sexo feminino, né, para que a gente fale sobre esse assunto, a gente tenha uma visão diferente. Então, nós teremos a Tânia como nossa convidada. Gente, vamos às perguntas do nosso tema. Meu nome é Cristiano. Márcio, eu ouvi dizer que Freud tinha um desequilíbrio na área sexual. Isso influenciou na sua teoria da psicanálise? Cristiana, sua pergunta é interessante. Olha, tudo que eu estudei sobre Freud não me faz pensar que Freud tivesse algum distúrbio sexual mais grave. Casou, teve filhos, vários filhos, e em tudo que eu estudei sobre ele, não vi nada falando sobre um transtorno sexual mais grave. Porém, quando nós vamos estudar com profundidade, Cristiano, sobre essa questão do desequilíbrio na área sexual, eu queria só que você pensasse e me dissesse qual é a pessoa na Terra equilibrada sexualmente. Eu acredito que não existe nenhuma, porque a partir do momento que você usa um corpo animal que tem toda uma necessidade fisiológica, que tem todo um complexo, só aí a coisa já é profunda. Ainda trazendo as raízes e as matrizes que temos na alma, aí que a coisa fica muito mais complexa. Então acreditamos que na Terra não tenha um ser humano que não esteja desequilibrado sexualmente. Se você se sente equilibrado, saiba que é transitória o seu equilíbrio, porque conhecer alguém equilibrado do início da vida até o final, eu quero notícia de algum santo que tenha vivenciado isso, tá certo? Então, ele pode até ter transtornos, mas não que eu diria grave. Desequilíbrio sexual grave, não me parece, não é? Vamos à próxima pergunta. Márcio, meu nome é Emerson. Eu queria saber se a doutrina espírita tem alguma orientação ou explicação enquanto aos líderes religiosos poderem se casar e ter relações sexuais? Emerson, que interessante, né?
Observa só, gente, é natural que qualquer líder religioso case e tenha uma vida sexual normal, porque nenhum líder religioso, pelo que eu saiba, é santo, tá certo? E que já tenha superado a questão da sexualidade, pelo que nós sabemos, né? É óbvio que existem algumas religiões que esses líderes não são permitidos para eles o casamento, tá certo? E isso gera um transtorno e um desequilíbrio imenso. Inúmeros quadros de pedofilia, inúmeros quadros relacionados a transtornos da sexualidade estão relacionados com esse processo de proibição, de castração. O líder religioso é um ser humano, como outro qualquer, suscetível de cometer todos os erros e todos no campo da sexualidade. Não é um ser diferenciado. O líder que quer criar uma máscara de super-herói no campo da sexualidade, né, é apenas máscaras. Infelizmente, a gente tem visto aí exemplos de líderes religiosos causando escândalos gigantescos na televisão, em todos os níveis de religião, seja católico, espírita, evangélico, em todos os níveis, porque não existe santidade nesse campo. O que existe é um processo de educação que todos eles estão lutando na tentativa de se educarem como um ser humano qualquer. Então, achar que líder religioso é alguém que não vivencia esse problema é utopia. Bacana, Emerson? Vamos à próxima pergunta. Olá, meu nome é Maritza. Doutor Márcio, eu tenho algumas dúvidas com relação ao sexo. Nesse caso específico, os sexólogos defendem que toda e qualquer forma de sexo é saudável, desde que haja prazer e consentimento entre ambas as partes. Mas eu tenho uma dúvida com relação, quando eu ouço, por exemplo, o sexo entre várias pessoas, troca de casais, sadomasoquista, essas formas são saudáveis? Marita, sua pergunta é maravilhosa, né? Porque até estava comentando aqui há pouco com a Tânia sobre essa questão da sexologia, né? Onde traz alguns conceitos como esse, por exemplo, que, né, o sexo de todas as formas ele é saudável desde que haja consentimento, desde que não haja, né? Mas, na verdade, a nossa preocupação é que, em relação à sexualidade, muitas vezes o que é prazer para uma pessoa é desprazer para outra. E muitas vezes a outra consente certas posturas sexuais na tentativa de agradar e na tentativa de satisfazer o outro. Mas, interiormente, ela se sente, às vezes, violentada, ela se sente ultrajada, ela sente nojo de si mesma ou de si mesmo por estar tendo aquele comportamento. Então, eu não concordo muito com esse conceito, tá certo? Acho que, por tudo que nós já estudamos nesse campo, nós vamos perceber que existe aí situações em que você pode violentar o outro sem perceber que está violentando. E o outro se deixar ser violentado na tentativa de ser agradável, de ser gentil, de não desagradar, né? Quando, na verdade, está havendo aí um processo de violentação. Violentação não só do corpo, mas violentação dos princípios éticos, morais, religiosos de cada ser. Eu diria que cada caso é um caso, que cada ser humano ele tem a sua necessidade, ele tem o seu limite, tá certo, de ação dentro desse campo. E aí você fala, Márcio, mas como que eu vou saber qual é o meu limite? O que eu posso e o que eu não posso dentro da questão sexual? Tá certo? Nós vamos perceber, gente, que uma coisa é o sexo, entre aspas, saudável. Outra coisa são os vícios sexuais. Por exemplo, a alimentação é uma coisa saudável, importantíssima para manter a vida, mas existem os vícios alimentares, tá certo? Que são vários, desde comer demais, comer o que não deve, né? E assim por diante. Na área sexual é a mesma coisa. Nós vamos ver que existem situações que criam vícios sexuais de gravíssimas consequências, não só para o corpo físico, mas para o corpo mental, espiritual, tá certo? Psíquico, emocional. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque essa frase de que tudo é vado entre quatro paredes para quem se ama, entre aspas, não é bem assim.
porque muitas vezes o outro está tentando agradar e ele interiormente está sendo violentado. Então nós temos que repensar esse conceito, né? E ela falou uma coisa muito interessante, o exemplo é o sadomasoquismo. Existem pessoas que sentem prazer de ver o outro sentir dor, de sentir dor, né? Então isso não é saudável. Isso aí é patológico, porque você querer ver o outro sangrando, o outro machucado, o outro gritando de dor e você sentir prazer com isso, né? Isso não é prazer. Isso, na verdade, é um distúrbio sexual, que nós vamos falar sobre ele, tá certo? O mesmo acontece com outras questões, como a pedofilia e outros distúrbios sexuais gravíssimos que a gente percebe. Tá certo? Então, nós ainda vamos abordar mais isso, né? E eu vou dar uma estudadinha dentro da sexologia para que eu possa fazer uma abordagem com mais profundidade. Eu sou ignorante dentro dessa ciência, vamos assim dizer. Mas eu quero estudar para me aprofundar e eu poder falar, né, com mais propriedade. Porque não acredito que seja a visão de todos os sexólogos, não. Né? Essa postura. Existe uma postura aí de equilíbrio, do indivíduo buscar aquilo que a sua consciência não vai lhe acusar mais tarde, e nem a do outro. Então, isso é muito importante, né? A necessidade de um nem sempre é igual à necessidade do outro. E esse desencontro gera uma desarmonia nesse setor, né? Gente, temos a alegria aqui de receber a Tânia conosco, que vai estar junto com a gente, acompanhando esse processo de educação sexual, representando, né, Tânia, aqui o sexo feminino, né? E nós vamos hoje tê-la como convidada para que ela possa nos ajudar a avançar nesse raciocínio, nesse assunto que nós abordamos hoje em relação à sexualidade. Tânia, seja bem-vinda, fique à vontade para você falar, né? Muito obrigada. Uma alegria estar aqui de volta e falar sobre esse tema que quando a gente começa a abordar de uma forma mais profunda, ele é libertador. Quando a gente tira os tabus, quando a gente tira as proibições, os medos que estão relacionados à sexualidade, né, a gente começa a se libertar em vários aspectos, não só na área da sexualidade, mas em vários outros aspectos da vida. Então, é um assunto que eu gosto muito, que eu tenho questionado bastante, estudado um pouco já há algum tempo, não na profundidade do Márcio, né, que ele vai estudar na questão da psiquiatria, filosofia, blá, 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 mas mais superficialmente eu tenho estudado e questionado bastante vários aspectos da questão da sexualidade. E eu queria trazer hoje uma visão de Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo. Né? Porque quando ele começa, ele tem um capítulo lá onde ele vai falar justamente sobre sexo e religião. Então, uma questão assim que a gente pode trazer agora, Márcio, que eu acho interessante a gente trazer, é que, você falando religião e sexo, parece duas coisas totalmente opostas, né? Por quê? Justamente porque o sexo ele é visto como uma coisa pecaminosa, como sujo, e ele não pode estar ligado à espiritualidade, né? A religião é vista como espiritualidade. E os espíritos vão nos colocar aqui justamente isso. Vai acontecer a depuração do ser humano através da existência corpórea. E dentro da existência corpórea está intrínseco a energia sexual. E como é que você vai reprimir essa energia sexual se ela vai te ajudar no processo de depuração? Então, não existe essa separação, na verdade. O que foi feito, né, que a religião, infelizmente, fez durante milênios, né, e o fato disso estar há milênios no inconsciente coletivo, isso já está tão... Nós já absorvemos isso de uma forma tão intensa que a gente tem dificuldade até em questionar. A gente não questiona, a gente aceita. E aí entra a questão da filosofia, né? A filosofia permite que o ser humano faça perguntas, que questione. E da educação foi retirada a filosofia, não se ensina a filosofia mais, né? Principalmente nos primeiros anos de vida estudantil, não se ensina
com algumas exceções, né? Como lá na escola lá da nossa associação, que existe a aula de filosofia, mas não se ensina por quê? Justamente para as pessoas não questionarem. Porque a religião nos mostra um aspecto da vida só, e você tem que viver a sua vida de acordo com aquela visão. E a filosofia, ela nos dá a tese, a antítese, e você chega numa síntese. E a síntese, quando você tem a tese e a antítese, a síntese é sua. Aí você pode fazer as escolhas que você quiser, chegar às conclusões que você quiser. E isso não é permitido, né? Bacana, né, Tânia? É. Então, gente, a Tânia falando aqui é um processo libertador, né, Tânia? Então, isso é grande verdade, porque o que Jesus disse? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas a sociedade, ela esconde a verdade. A sociedade, buscando educar, na verdade, ela está enterrando esse tesouro, né? E em relação à espiritualidade, até um amigo me fez uma pergunta que eu achei interessante, diz, Márcio, no plano espiritual, a hora que você desencarna, como que a espiritualidade vê a questão da sexualidade? Eu falei, a espiritualidade vê com um olhar totalmente diferente dos homens. Essa que é a grande verdade. Por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, aquelas pessoas que a gente acha que não tem, né, nenhum valor por causa do seu desequilíbrio sexual, muitas vezes no plano espiritual, ela está muito bem, tá certo? E aquele que a pessoa acha que é muito certinho e tal, que aparenta ser uma pessoa equilibrada, é totalmente desequilibrada. Por isso que Jesus fala, sois como sepulcros calhados por fora e podre por dentro. Não adianta você manter uma casca, uma aparência que você não possui, né? Então, o mundo está se libertando desses tabus, desses preconceitos, dessas máscaras que durante séculos nós usamos, né? As pessoas estão sendo mais autênticas. Eu estava até comentando com a Tânia aqui, eu acho linda a pessoa, hoje ela usa o cabelo dela do jeito que ela quiser. Antigamente a sociedade impunha até do jeito que tinha que ser o seu cabelo, do jeito que você tinha que vestir. Hoje em dia você veste de qualquer jeito, você anda com o cabelo... É uma forma de dizer, cara, quem manda em mim sou eu tenho que ter liberdade. Essa sociedade, lamentavelmente, hipócrita, não vai mandar no meu cabelo, não vai mandar no meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Então nós estamos vivendo um momento de, vamos dizer assim, rebelião, de revolução, né? Aonde nos valores, nos costumes, na ética, né? Por isso que eu encontrei um amigo mais antigo, mentalmente, né? E ele diz, estamos vivendo o fim do mundo. É o apocalipse, a besta está solta, o homem não tem mais moral. Aí eu falei para ele, o que é moral? Né? Então ele falou, aí ele olhou para mim espantado, você não sabe o que é moral? Né? E aí eu comecei a rir, porque o conceito dele de moral é bem equivocado, né? E é equivocado, e a doutrina, ela nos traz justamente a questão da reencarnação, porque quando você fala reencarnação, você está falando em vida corpórea, né? Você está reencarnando, você está vivendo aqui na vida corpórea. Então, a reencarnação é um recurso, um instrumento que a providência divina nos oferece para a evolução do nosso espírito. Então, nós precisamos vivenciar aqui na vida corpórea tudo como aprendizado, melhorando, porque a energia sexual, como o Márcio falou, é uma usina de força potente, e nós precisamos trabalhar, ela é tão potente, porque qual que é a potência dela? É a força criativa. Então, ela vem, como o Márcio falou, ela vem lá do espírito, e ela vem pelos corpos que nós temos, até chegar no corpo físico, e ali no corpo físico animal, ela é por instinto. Para quê? Para a preservação da espécie, né? Então, ela é absolutamente necessária. Quando a gente passa do reino animal para o reino hominal, a gente já começa a trabalhar essa questão no sentido de depurar, de educar essa energia, essa usina, essa potência, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se autoeducando, a gente vai canalizando essa energia, porque, gente, essa energia precisa ser usada, Márcio.
Porque ela é intrínseca, ela faz parte de nós. Se ela não for usada no ato sexual, ela precisa ser usada na arte, em qualquer aspecto. É uma energia e ela não vai acabar, muito pelo contrário, ela vai se potencializar cada vez mais, que nós evoluirmos, que nós crescermos, ela vai se potencializar mais. Para a criação. Você sabia, por exemplo, que os mundos são criados com a força, né, dessa usina da potência sexual? Então, ela vai se potencializar cada vez mais, à medida que nós formos nos autoeducando. Então, nós precisamos trabalhar com essa energia aqui, porque ela é necessária para a preservação da espécie, mas ela vai trabalhar outros aspectos no nosso psiquismo, né, no nosso emocional, em todos os aspectos da nossa vida, à medida que a gente for educando, não se jogando nessa energia como animal, né, no instinto, porque aí a gente fica preso, né, à animalidade. Né? O objetivo não é esse. Exatamente. Você me lembrou agora, Tânia, de Jorge Andréa. Ele tem um livro que chama Forças Sexuais da Alma. E Jorge Andréa fala que ignorar essa energia sexual é uma infantilidade. Entendeu? Porque é o que você disse muito bem, essa energia, tem que ser usada, ela tem que ser canalizada e ela não pode ser obliterada, enterrada, ela existe e se ela não for utilizada de forma correta, ela vai danificar o indivíduo, né? Porque você lembrou muito bem, é uma usina quase nuclear de tanta energia. Então, não canalizada é uma bomba dentro de você. Então, ela tem que ser muito bem utilizada e não tida como uma coisa ruim. Ao contrário, ela é boa, dependendo da canalização. É aquilo que nós falamos. Hitler tinha um distúrbio sexual. Só alertando o nosso irmão que fez a pergunta sobre Freud, né? Freud eu não tenho notícia, mas Hitler eu tenho confirmação, né, de que Hitler tinha distúrbio sexual grave, impotência mesmo. E ele sentia um prazer imenso em matar. Então ele canalizava essa energia para a violência. Tá certo? Então, essa energia não usada, ela vai para a violência, ela vai para a agressividade, ela vai para o mecanismo de fuga, tá certo? Onde o indivíduo, às vezes, bebe para tentar sufocar essa energia, usa droga, come demais, entendeu? Sem conseguir utilizar essa energia. Olha que interessante. Gera ansiedade em você, ela gera todos os distúrbios. Você está entendendo? Sendo que essa energia, quando ela é canalizada, você relaxa, você libera, você sente bem, você se equilibra. Essa que é a grande verdade, né? Porque é uma energia que tem que ser doada. E a Tânia nos fez lembrar muito bem da canalização, gente. Ó, pintura, tudo que você cria, você usa energia sexual, né? Inclusive dentro da questão da doação de fluidos, de passes, que são curativos, você pode usar essa energia para curar, entendeu? Para fazer, assim, coisas maravilhosas. Mas se você não usar, ela vai te danificar, né, Tânia? Esse aqui é o problema. E, infelizmente, eu penso, Márcio, que a religião teve um papel muito importante nesse aspecto do adoecimento, da utilização da energia genésica. Porque se nós fôssemos deixados livres, eu penso, né, talvez eu esteja errada, mas eu penso que se o ser humano fosse deixado livre, sem essas interferências de educação, de repressão na religião, nós trabalharmos desde ali que nós saímos do reino animal para o reino nominal, se nós fôssemos trabalhando isso através das experiências reencarnatórias, talvez nós já tivéssemos liberto um pouco mais nesse aspecto. A religião, com essa repressão, ela gerou muitos distúrbios, muitas loucuras, desde a Idade Média, desde então, casos de pedofilia, casos assim escabrosos, que quando a gente começa a estudar a história da religião, a gente vê situações absurdas. Eles usavam, inclusive, na época da Inquisição, eles utilizavam torturas nas áreas genésicas das pessoas, no sentido de torturar. Então, quando existe essa repressão, o que se cria? Cria-se a doença, cria-se os desvios, né? Que faz com que toda a sociedade fique danificada, né? E isso é muito sério. Então, a gente precisa repensar
na sexualidade através da religião, da visão da religião. E, nesse aspecto, a doutrina espírita ela é libertadora, né, por conta disso. Libertadora. Você acredita que eu peguei, Tânia, como paciente, um adolescente, que a mãe disse que sexo é pecado, que ele não poderia ter acesso a nada pornográfico e etc, etc, e que o padre disse que o sexo é que leva o homem à perdição. E ele começou dentro de um processo de retração e de medo da sexualidade, ao ponto de toda vez que ele se masturbava, ele ia lá e pegava vela quente e pingava no pênis para purificar, entendeu? Olha que coisa mais absurda, que postura. Ele se batia com chicote nas costas, todo cortado, porque ele se masturbava. Olha que coisa absurda que isso gera num adolescente desse, né? Então, principalmente no adolescente que tem essa energia muito forte, nós vamos falar ainda, né? No adolescente ela está em plena potência, né? E agora esse adolescente vai virar um adulto que vai se relacionar com outras pessoas, né, com outros seres, e vai levar todo esse conflito para lá. E como é que ele vai ter uma vida plena, feliz na área sexual? Né? Porque o sentimento de culpa, né? Todas as vezes que ele pratica um ato sexual, ele vai ficar se culpando, né? E sentindo que aquilo ali ele não devia ter feito, né? E é justamente o que é mais triste da gente perceber é que toda essa repressão ela foi criada no sentido de gerar culpa. Por quê? Porque o ser humano culpado, ele é mais dócil, ele é mais maleável, ele é mais, né, influenciável. Então, aí você pode conduzir seu rebanho do jeito que você quiser, para onde você quiser, da forma que você quiser. É o mecanismo que as trevas utilizam para nos subjugar. Tá? Exatamente. Bem lembrado, né? Nos colocando o sentimento de culpa numa coisa que eu não consigo ver maldade, gente. Olha, uma pessoa quando mata a outra, eu acho que isso é maldade. Uma pessoa quando humilha a outra, isso eu acho que é maldade. Uma pessoa que chantageia, né, a outra, eu acho isso uma maldade. Agora, não vejo maldade no ato sexual entre pessoas que se amam e querem trocar essa energia. Gente, exatamente. Pelo amor de Deus. Aonde que está essa maldade? Até porque, por exemplo, você quando tem dois seres que se amam, que se respeitam, que se unem através do sexo, o resultado, porque a gente conhece o fruto, a árvore pelo fruto. Sim. A sensação das pessoas que se amam e se relacionam depois de um ato sexual, qual que é? É de bem-estar, de querer estar junto, sabe? É uma sensação boa. Se é uma sensação boa, como é que isso pode ser pecado? Como é que isso pode ser errado? Não tem sentido. Não tem. Te traz sensação de plenitude. É uma troca de afetividade, né, Tânia? Troca de energia. Entende? Emmanuel falou, né, eu não me lembro o livro que você falou agora, eu me lembrei de um livro, uma certa vez eu li, que quando existe um relacionamento sexual entre seres que se amam, eles vão trocar hormônios, mas ele diz que não são só hormônios físicos, são hormônios espirituais também. Então existe uma troca muito intensa. Né? Por isso que o sexo não é uma coisa física, por isso que ela que a gente diz aqui, né, que o Márcio trouxe muito bem, que ela é uma energia que ela vem da fonte de Deus, da energia criadora, e ela vai se rebaixando até o nosso nível, porque nós estamos no plano espiritual, e no plano material, e nós precisamos trabalhar todos os aspectos, porque nós não podemos negar o corpo faz parte do nosso espírito, é através do nosso corpo que nós vamos nos depurar. E aí existe muita gente que tenta negar as necessidades físicas, achando que ela vai se espiritualizar. E aí é que muitas vezes as pessoas caem na armadilha, né? Porque elas não vão se espiritualizar, elas vão ficar doentes. Né? Porque nós precisamos do alimento físico e nós precisamos do alimento espiritual. Nós precisamos do sexo físico e nós precisamos utilizar essa energia também na criação de tudo que a gente faz. Bem lembrado, né, Tânia? Então, a gente quando vê aí, você sabe que às vezes eu vi as pessoas jogando futebol, por exemplo, nesses esportes, falar, gente, perdendo tempo com isso, não está perdendo tempo não, está canalizando energia sexual. Se ela não estivesse jogando bola, meu filho, você não sabe o que ela podia estar fazendo. Ela podia estar usando essa energia para matar, para roubar, para fazer horrores, né, Tânia? Então, cada coisa está no seu lugar, né? E as pessoas estão tentando, de alguma maneira, buscar o equilíbrio. Gente, eu citei o livro, que olha que interessante, Tânia, reforçando isso que você disse, Forças Sexuais da Alma. Olha o título do livro de Jorge Andréa. É maravilhoso esse livro, eu quero indicar ele também, né? Então, aí, Forças Sexuais da Alma. É um livro
muito profundo, tá? E eu queria só lembrar, gente, que esse assunto que nós abordamos hoje, você vai encontrar no YouTube, denominado Educação Sexual Módulo 2. O módulo 3, que vai ser o próximo, olha o que vai ser o módulo 3, gente. Nós vamos falar sobre os transtornos da sexualidade. Nós vamos falar sobre as consequências, né, desses transtornos sexuais, desses distúrbios sexuais, a nível físico, astral, mental, a curto, a médio e a longo prazo. Nós vamos falar sobre sexo e a obsessão, a influência dos espíritos na área da sexualidade, né? Então, e vamos falar sobre aborto, que é uma das consequências de um ato mal praticado. Então, vai ser maravilhoso. Isso no 3. No 4, nós vamos falar sobre as variações de gêneros na área da sexualidade, a homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, né? Assexualidade, enfim, nós vamos falar sobre essa questão, que é polêmica também bastante, né? Então, não perca aí os módulos próximos sobre a educação sexual, né? Tânia, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigado, né? Que Jesus nos abençoe. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui participando desse debate iluminador. Tudo que nós falamos, nós temos embasamento doutrinário, né? Em relação aos livros que nós vamos sugerir, né, que está relacionado, nós temos um livro muito bacana de educação sexual, lançado pelo Bacelli, né, que é a homossexualidade. Então, é um livro muito interessante, que ele aborda o sexo, não só a homossexualidade, mas ele aborda de uma forma mais profunda. É um livro que eu acho que vale a pena a gente ler, porque eu achei de uma sintonia do Carlo Bacelli fantástico. Então, é um livro que vale a pena a gente se ater nele. Tá certo? Nós temos o livro dos Espíritos, que fala sobre essa questão da sexualidade. Nós temos também vários livros, como Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, né? Todos os temas voltados para a obsessão, a gente vai ver a raiz da sexualidade embutida no contexto, tá certo? Então, é importante que a gente faça uma análise de cada um desses livros, para que a gente possa ampliar a nossa luta, né? A nossa batalha para a nossa reforma íntima, para o nosso equilíbrio no campo da sexualidade. Gente, a nossa programação, né, do Vantuíri Freitas, semanal, ali está, né? Todos os dias, de segunda, terça, quarta, sábado, domingo, né? Estamos ali com todas as nossas atividades e temos as outras atividades ali que estão colocadas ali para você. É só você olhar e fazer tirar uma foto dessa imagem, que aí você tem o horário certinho para que você possa estar nos visitando na nossa instituição, tá certo? Gente, o Clube do Livro é realmente maravilhoso. Você receber um livro todo mês te estimula a leitura. E você tem sempre um presente pronto para oferecer para quem você ama, para alguém que você lembra do aniversário. Você vai ali, põe uma dedicatória e entrega aquele livro que a pessoa nunca mais vai esquecer de você. Quando você dá uma camisa caríssima, você dá uma roupa, seja o que for, a pessoa, depois que aquela roupa acabou, ela nem lembra mais que você existe. Mas o livro fica gravado na mente eternamente. E todo livro, ele traz sempre uma mensagem de esperança e mexe muito. Então, o livro espírita, eu diria que é o maior alimento da alma que nós temos hoje, acessível, de informações verdadeiras, que nos preparam para o mundo espiritual. Vale a pena a gente entrar num clube do livro desse. Por apenas R$ 35,00 você recebe o seu livro em casa. Olha que conforto. Ou lá no Vantuil, que fica para você buscar lá, R$ 25,00 todo mês. Livro que custa às vezes R$ 40, 50, 60 reais, e você recebe por esse valor, porque você é sócio do Clube do Livro, sócio contribuinte. Gente, você pode se tornar um sócio da nossa instituição fazendo uma doação. De apenas R$10 você já está nos ajudando muito. Óbvio que se você puder doar mais, você pode doar. Então, ali estão as agências que você pode, no nosso site que está sendo renovado, você pode
acessar o balancete da nossa instituição, que é mensalmente colocado ali para que você tenha noção para onde que está indo cada doação sua. Transparência total. Gente, é importante o seu feedback, você ligar para nós, dizer como que você está, o que você está achando do programa, as críticas que você quer fazer. Nós estamos começando a abordar assuntos profundos, complexos e que gera dúvidas, gera um monte de questionamentos, né? E é natural. E o objetivo do nosso programa é isso mesmo, é despertar o interesse, é despertar a curiosidade, é fazer com que a gente pense no assunto, que a gente reveja nossos conceitos, nossos preconceitos. Então, mande o seu recado para nós, que isso é importante. Vamos aos recadinhos do WhatsApp. Michel, de Sinop. Alguns falam Michel, outros falam Michael, né? Então vamos lá. Estou surpreso de assistir na televisão um assunto tão importante, falando sobre educação sexual. Olha que interessante, ele dizendo que está surpreso. Sensacional, Márcio. Assuma o risco com confiança. Saiba, a informação está sendo recebida. Obrigado pela sua participação, pela sua fala. Que bacana que você está gostando do nosso assunto. Não perca aí os módulos que ainda teremos. Marinete e Maria Augusta, aqui de Cuiabá, diz palestra maravilhosa sobre sexo. Somos de Cuiabá, do residencial Santorini, e estão gostando do nosso tema, né? Falando sobre sexualidade. Marlene, aqui de Cuiabá também, diz, assistindo sobre sexualidade. Muitas informações maravilhosas. Já as repassei. Olha que interessante. Muito bacana, né, gente? Então, muito obrigado por você estar... Tivemos 16 participações mandando pelo WhatsApp e queríamos que você mandasse mais, porque o assunto da sexualidade vai cada vez aprofundar e com certeza vai gerar muitas dúvidas, muita polêmica e assim por diante. Tá certo? Gente, estamos chegando em mais um final de um programa, Encontro com a Espiritualidade, e nós convidamos você para fluidificarmos as nossas águas. Vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessa água e em todas as águas de todos os lares a energia do amor, da paz, do equilíbrio, da esperança, para que cada um receba nesse instante o amparo de seus anjos de guarda, dos mentores espirituais de cada lar. Que o teu amor, Senhor, se estenda sobre todos que choram, todos que sofrem. Graças te damos hoje e sempre, que assim seja. Gente, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos
Deus na casa de Ismael. Anjos cantam canções em louvor. Retorna, ó discípulo fiel, pois cumpriu tua missão com amor. Jesus se fez mais presente entre nós, nestes livros que falam de luz. Fez-se mínimos por humildade, defensor áureo da fraternidade.